Vamos lá, aqui ele vai chamar o valor repetido erro, né? E aí não vai acontecer nada porque está dando um pass nele. Vou tirar esse pass e vou colocar o seguinte. Vou colocar uma função para que ele devolva para mim uma string. Isso aqui vocês já viram. E vou passar aqui, né, uma variável qualquer, pode ser a padrão, poderia ser qualquer nome ali para ele. Nesse caso aqui eu vou colocar self, que é o padrão aí que eles aconselham na documentação. Vou dar Enter e aqui então dou o return. Toda vez que eu der uma def string, né, definir uma string aqui dentro de uma função, ou dentro do construtor, ou onde for, eu preciso aí dar um return. E aqui dentro vem a mensagem. Então, eu vou colocar o seguinte, ó, vixe, você repetiu, né, você já digitou este valor antes. Beleza. E aí, então, ele vai retornar esta mensagem aqui para o usuário. Vou dar um Ctrl S, vamos aqui verificar. Ele vai executar, eu vou digitar então o número 5, 6 e digito 5 de novo. Ó, beleza, vixe, você já digitou este valor antes. Então ele consegue exibir para você aí, né, a mensagem. Ele tratou a exceção e já fica uma coisa mais explicativa aí, mais bem explicado, mais bem detalhado para o usuário. Ficaria até melhor se eu recuperasse o valor aqui. Então você já digitou este valor 5 antes. Vamos supor que eu quisesse que ele exibisse ali, então, esse valor. Então, aqui basta eu criar um outro método para poder buscar isso aí, né? Vou fazer aqui logo abaixo da classe. Vou chamar ele de... vai ser o meu def, né? Vai ter que ser no construtor. Nós não temos o construtor. Vou gerar aqui o construtor e vou passar aqui o mesmo parâmetro. Self, vou passar o valor do número para ele. Beleza, tendo passado aqui o número, eu defino o seguinte, self.num recebe aqui, ó, a minha variável do número. Num é essa variável que eu já tenho criado, que guarda o número aqui, né, dentro da minha lista. Então eu pego esse número e depois ele passa para a lista e vai sendo armazenado aqui em array. Então eu digitei 5, ele vai para aqui. Depois eu digitei 1, ele vai para cá. E assim por diante. Na hora que eu digitar 5 de novo, ele vai verificar, não, poxa, esse 5 já existe, ele nem chega a passar para aqui. Ó. Na hora que ele verifica que esse 5 já está na lista, ele executa essa função aqui. Ele executando a função, aí ele vai então agora capturar esse valor para mim, né, que está em num, vai passar para a variável n. E aí a única coisa que eu preciso fazer é puxar a minha variável n aqui. Então coloco o %, como ela é inteira, né, o %i aqui, e aqui eu chamo ele com o % e passo entre parênteses o meu valor, que é self.num. Não posso colocar só num porque ele está dentro de um método onde eu utilizo aí o atributo, né, do self. Então, dessa forma, ele vai conseguir me mostrar o valor repetido ali. Vamos executar, digite um número, vou colocar aqui então 5. Opa, deixa eu verificar. Ah tá, porque eu dei espaço ali, então ele já me deu alguma coisa errada. Deixa eu rodar novamente para verificar se foi isso mesmo. Vamos lá, ó, digite um número 5. Ah, já está dando erro logo no primeiro. Então tem alguma coisa aqui que eu passei para ele, ó, que ele nem está tratando, está executando, tratando o erro, como se ele não tivesse pegando esse meu novo valor. Então aqui eu dei o %i correto. Então tive que dar uma parada, né? Tem hora que isso aí acontece, e analisar na documentação, estava tudo correto. Então não tem aqui nenhum desses parâmetros errados. Ele só não está reconhecendo porque eu aqui abaixo chamei a minha função valor repetido erro. Até então, antes, ela não tinha nenhum parâmetro. Agora, ela tem os parâmetros aqui que vai ser dos valores dos números. Então, se eu for utilizar aqui, for criar esse self.num e passar ele como parâmetro, eu vou precisar de identificar isso aqui, ó, porque eu criei, então, é num, vamos dizer, uma nova variável aí, né, para poder utilizar. Então, na hora de eu chamar a função, se eu quero utilizar o número ali, se eu quero fazer essa verificação do número aqui acima, eu tenho que passar ele ali, senão ele vai dar erro aí, como estava dando. Então, vou colocar aqui, ó, o 1 eu já tinha feito ele anteriormente, né, por isso que ele deu, ele já está em lista antes aqui fazendo os testes, ó, então já tinha digitado o número, então por isso que ele guardou esse valor. Vou fazer com valores maiores aqui, que não estão na lista, tanto que aqui ele mandou para mim, ó, vixe, você já digitou este valor 1 antes. Então vamos fazer aqui com valores grandes, para não ter esse problema. Então vamos lá.
65, ó, 89 e assim por diante. Se eu digitar aqui, ó, mais valores vai dar. Se eu digitar 65 de novo, aí ele vai me mostrar a mensagem falando que eu digitei ele antes. Mas está armazenando todos eles dentro da variável do array, de forma que se eu rodar novamente e digitar qualquer um desses, ele já dá para mim aí a informação.